Eles tinham tudo: brinquedos caros, uma mansão com jardim de revista e pratos preparados por chefes renomados. Mas os gêmeos simplesmente não comiam. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Nenhuma babá durava mais de 15 dias e a casa, apesar do luxo, parecia desmoronar por dentro, até que uma mulher cruzou aquele portão e fez o que ninguém mais havia conseguido. A mansão de estilo colonial ficava no alto de um condomínio fechado na Serra Paulista. Por fora, imponente. Por dentro, carregada de silêncios. Desde que Beatriz faleceu, 2 anos atrás, em um acidente repentino, os gêmeos Lucas e Lívia, de 7 anos, haviam mudado completamente. O luto se entranhou nos pequenos de forma silenciosa e cruel. Comer, que antes era um momento feliz em família, virou uma batalha diária. Eles aceitavam 1 ou 2 colheradas no máximo, e só depois de muita insistência. Às vezes, sequer falavam com quem tentava ajudá-los. Henrique, o pai, empresário influente do setor de tecnologia, afundou-se no trabalho. Era sua forma de escapar. Viajava constantemente, deixava a rotina da casa nas mãos dos empregados e contratava, uma a uma, babás com currículos impecáveis. Nenhuma deu conta. As crianças não eram agressivas nem malcriadas, apenas fechadas, trancadas num mundo onde ninguém mais parecia caber. As profissionais desistiam uma a uma, esgotadas por não conseguirem alcançar os 2. O quarto de brinquedos permanecia intacto. Os talheres finos continuavam servindo pratos intocados. E Henrique, mesmo distante, sabia. Sua casa estava se apagando. Até que, por insistência de uma antiga governanta, ele aceitou fazer uma última tentativa. Não queria mais arriscar o emocional dos filhos, mas cedeu. E chamou uma jovem com um histórico discreto, sem experiências internacionais nem referências exuberantes. Uma mulher simples, mas que, segundo a recomendação, tinha um dom especial. O nome dela era Clara. E no dia em que ela passou pelo portão da mansão, ninguém imaginava que estava prestes a acontecer algo que mudaria o destino daquela família para sempre. O ChatGPT disse: Clara chegou numa manhã chuvosa de terça-feira. O céu estava cinza e a névoa encobria os contornos da serra como um véu pesado, denso. A motorista da família a deixou diante do grande portão de ferro da mansão, onde o zelador apenas assentiu com a cabeça e a acompanhou até a entrada lateral. Henrique ainda estava fora do país. Quem a recebeu foi Dona Marta, a governanta da casa há mais de 15 anos. Com seu jeito direto e maternal, apenas disse: Boa sorte, menina. Eles são doces, mas muito fechados. Clara não respondeu nada. Apenas sorriu, ajeitou o cabelo preso em um coque simples e subiu as escadas para conhecer as crianças. Ela não usava maquiagem, não vestia nada chamativo. Carregava consigo apenas uma pequena mochila surrada e um caderno de anotações com capa azul. Aos 30 minutos dentro da casa, já sabia os nomes dos funcionários, as alergias alimentares das crianças e onde cada brinquedo esquecido estava guardado. Mas os gêmeos, esses seriam um desafio. Lucas e Lívia estavam no andar de cima, sentados no tapete do quarto, cada um com um tablet nas mãos. Não ergueram os olhos quando Clara entrou. Ela se agachou lentamente, sem falar nada, e começou a organizar as almofadas espalhadas pelo chão. Depois sentou ao lado deles, tirou do bolso um pequeno bilhete dobrado e o deixou entre os 2. Era um desenho feito à mão. 2 coelhos com cara de sono, abraçados a uma cenoura gigante, cercados por estrelas. Lívia lançou um rápido olhar para o papel, depois para Clara, depois voltou para o tablet. Lucas sequer se moveu. Clara ficou ali por cerca de 20 minutos, em silêncio, até a governanta chamá-la para o almoço. Ela desceu, comeu pouco e pediu para ajudar na cozinha mais tarde. Queria conhecer o cheiro da casa, os temperos, os hábitos. Enquanto isso,
No quarto, os gêmeos encontraram o desenho de novo à noite, sobre o travesseiro. Dessa vez, guardaram na gaveta. No segundo dia, Clara apareceu com massinhas de modelar e espalhou a mesa da varanda com formas coloridas. Não chamou ninguém. Apenas começou a moldar bichinhos e deixou tudo ali. Mais tarde, Lucas apareceu silencioso. Observou por uns minutos e, sem dizer palavra, fez um gato azul. Clara não elogiou, mas olhou para o boneco com expressão de encantamento sincero. Ele percebeu. No dia seguinte, Lívia se juntou. Ela nunca forçava, nunca pedia beijos, nem puxava conversa. Apenas se fazia presente, discreta, como se oferecesse um espaço de conforto invisível. E os gêmeos, que antes rejeitavam até os talheres, começaram a se aproximar. Ao final da primeira semana, Clara pediu para preparar o jantar das crianças. A cozinheira hesitou, mas cedeu. Ela fez um arroz colorido com legumes cortados em formatos de corações e estrelas. Desenhou um sol com cenoura e um céu com beterraba. Montou o prato com cuidado, colocou guardanapos estampados com bichinhos e deixou tudo pronto na varanda dos fundos. Quando os gêmeos chegaram, ela os esperava sentada com o mesmo caderno azul nas mãos. Contou que aquele jantar era parte de uma missão secreta. Comer um pedacinho de cada estrela para liberar a próxima fase do jogo. Os dois se entreolharam desconfiados, mas Lívia provou primeiro, depois Lucas, e entre uma colherada e outra começaram a sorrir. Nos dias seguintes, Clara usou todos os artifícios que conhecia. Histórias inventadas, dinossauros vegetarianos, super-heróis famintos. Os pratos viraram brincadeira. A alimentação deixou de ser uma batalha e passou a ser um momento de diversão e vínculo. Eles passaram a chamar Clara de Tia Clá. E à noite, sempre havia um novo bilhete com desenho deixado no travesseiro. Mas não era só sobre a comida. Aos poucos, os gêmeos voltaram a brincar do lado de fora. Voltaram a pedir histórias antes de dormir. Voltaram a correr pela mansão. E, mais importante, voltaram a rir. A casa, antes sufocada por uma tristeza muda, começou a respirar de novo. Os funcionários olhavam Clara com um misto de espanto e alívio. Ninguém dizia em voz alta, mas todos sabiam. Algo nela era diferente. Numa tarde de sábado, Clara levou os gêmeos até o jardim e organizou um piquenique com frutas, sucos naturais e panquecas. Ela usava um vestido simples, de tecido leve, e um lenço no cabelo. O céu estava limpo e o cheiro das flores invadia o ar. Lucas pediu para que ela contasse de novo a história da princesa que plantava cenouras mágicas. Ela riu e começou a inventar a história ali, sentada sobre a toalha. Lívia encostou a cabeça no seu ombro. A cena era serena, viva. Naquele exato momento, Henrique passou discretamente pelo portão lateral. Sua mala ainda estava no carro. Tinha acabado de chegar de viagem. Ele não esperava encontrar os filhos sorrindo daquela forma, nem aquela mulher sentada entre eles com tanta naturalidade. Por alguns instantes, ele apenas observou sem se anunciar. E ali, sem entender direito porquê, sentiu algo em seu peito despertar. Uma mistura de surpresa, gratidão e encantamento. O ChatGPT disse. Henrique ficou parado por alguns segundos, observando a cena no jardim como se tivesse invadido um sonho. Os risos dos filhos se misturavam ao canto dos passarinhos, e havia algo naquela mulher sentada entre eles que ele não conseguia explicar. Ela não falava alto, não fazia gestos exagerados. Era como se Clara tivesse encontrado uma linguagem própria para se comunicar com Lucas e Lívia, uma linguagem que dispensava palavras, mas era compreendida com o coração. Quando Clara o viu, se levantou com delicadeza e acenou com um leve sorriso. Os gêmeos correram até ele, cada um abraçando uma de suas pernas. E o pai, surpreso, se abaixou e os envolveu num abraço forte. Fazia tempo que não sentia aquele calor, aquela entrega espontânea. Ficou em silêncio por alguns instantes, apenas sentindo os corpos pequenos encostados ao seu. Depois,
Olhou para Clara com um olhar confuso, quase emocionado. Ela não disse nada. Apenas respeitou o momento, como sempre fazia. Nos dias que seguiram, Henrique decidiu ficar em casa por mais tempo. A ideia inicial era descansar alguns dias antes de voltar à rotina exaustiva de reuniões e viagens. Mas algo o prendia ali. Queria entender o que havia mudado. Passou a acompanhar os filhos durante as refeições, viu com os próprios olhos a forma como Clara transformava o almoço em um ritual leve e divertido. Ela narrava histórias em que cada ingrediente tinha uma função mágica. A abobrinha era escudo contra pesadelos, o feijão preto dava superpoderes e a cenoura garantia coragem para enfrentar dias difíceis. Lucas e Lívia comiam tudo sem perceber que estavam sendo cuidadosamente conduzidos por ela. Henrique observava de longe, fascinado. Nunca tinha visto alguém se conectar com seus filhos daquela forma. Nem mesmo ele, com todo o seu amor e esforço, havia conseguido furar aquela barreira depois da morte de Beatriz. Numa noite mais fria, Clara propôs fazer chocolate quente e acender a lareira da sala de leitura. Henrique aceitou o convite, e pela primeira vez em muito tempo, os quatro se sentaram juntos, no chão, sobre almofadas. Clara contou uma história inventada sobre uma montanha que chorava até ser abraçada por uma flor. Quando terminou, Lívia estava encostada em seu braço e Lucas dormia com a cabeça no colo do pai. Henrique olhou para ela em silêncio, e naquele olhar havia mais do que gratidão. Havia uma pergunta não dita, uma busca silenciosa por compreensão. Clara apenas sorriu, como se soubesse o que ele sentia. Ao longo das semanas, a casa foi ganhando vida. A luz parecia mais suave nas manhãs, e até os funcionários andavam mais leves. Clara era gentil com todos, não fazia distinções. Chamava os nomes dos jardineiros, ajudava a cozinheira a temperar saladas, organizava livros na biblioteca com o zelador. Henrique a via todos os dias, ora de longe, ora sentado à mesma mesa, e percebia algo que até então tinha esquecido que existia: paz. Não era euforia nem paixão avassaladora. Era algo mais profundo, um lugar silencioso onde ele se sentia seguro, acompanhado. E essa segurança nascia não só do carinho com que Clara tratava os filhos, mas da forma como ela ocupava aquele espaço com leveza, como se pertencesse àquela casa desde sempre. Certa tarde, Clara estava no ateliê improvisado dos fundos, ajudando Lívia a pintar uma tela com tinta guache. Lucas observava enquanto recortava papéis coloridos. Henrique chegou sem ser anunciado, como vinha fazendo ultimamente. Ficou parado na porta por alguns minutos, apenas observando. Depois entrou, pegou uma cadeira e sentou-se ao lado deles. Clara o olhou e sorriu, sem surpresa. Ele perguntou o que estavam fazendo e Lívia respondeu empolgada que era um quadro mágico, que dava sorte para quem acreditasse de verdade. Clara brincou dizendo que talvez ele quisesse um também. Henrique riu, e naquele instante se deu conta de que estava rindo com naturalidade, como não fazia há anos. À noite, depois que as crianças dormiram, Clara ainda estava na cozinha, preparando alguns lanches para o dia seguinte. Henrique apareceu sem avisar. Ela se virou, um pouco surpresa, mas não desconfortável. Ele a agradeceu. Disse com sinceridade que não sabia como, mas ela tinha trazido de volta uma parte da casa que ele julgava ter perdido para sempre. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, num tom calmo, que às vezes o que a gente perde não vai embora, só se esconde. E que talvez, com paciência, fosse possível reencontrar. Henrique ficou ali por mais algum tempo, encostado na bancada, assistindo Clara cortar frutas, empilhar biscoitos caseiros e guardar tudo em potes coloridos. A luz da cozinha era amarelada, suave, e enquanto ele observava os gestos simples dela, sentiu dentro de si uma certeza discreta, como se algo, até então congelado, começasse a derreter.
Ele não sabia o que viria depois, mas pela primeira vez não sentia medo. Apenas vontade de ficar. A mudança dentro da casa não aconteceu de forma repentina. Foi como uma luz suave que vai se espalhando aos poucos até preencher todos os cantos. As manhãs já não começavam em silêncio, mas com passos apressados de duas crianças correndo pelos corredores, rindo. A mesa do café da manhã, antes arrumada por funcionários para pratos que não seriam tocados, agora exibia desenhos feitos com frutas, bilhetes coloridos e pequenas competições de quem conseguia empilhar mais torradas sem derrubar. Os funcionários começaram a se reunir na cozinha antes do horário só para ouvir Clara brincar com os gêmeos enquanto preparava o lanche. A mansão parecia respirar de novo. Henrique, que por tanto tempo evitava estar presente, passou a adiar reuniões e esticar almoços. Trabalhava no escritório de casa, mas sempre deixava a porta entreaberta para ouvir os risos vindos do jardim. Trocava mensagens curtas com Clara, geralmente relacionadas à rotina das crianças, mas aos poucos os assuntos se alongavam. Um comentário sobre uma receita que ela tentou, uma observação sobre um livro que ele mantinha na biblioteca, uma memória solta que escapava no fim da tarde. Nada era forçado. Eles apenas se permitiam estar ali, dividindo aquele espaço com naturalidade. Lucas e Lívia floresciam de forma visível. As expressões antes fechadas agora carregavam brilho. Passaram a conversar mais, fazer perguntas, contar sonhos. Lívia voltou a desenhar com frequência, rabiscando folhas e mais folhas com casas coloridas e pessoas de mãos dadas. Lucas, que antes preferia ficar sozinho com os jogos eletrônicos, agora passava horas inventando histórias de super-heróis junto de Clara. Às vezes, os dois montavam barracas de lençol no meio da sala e ficavam lá dentro contando segredos. Henrique os observava do alto da escada, o coração leve, como se voltasse a ver pela primeira vez algo que havia esquecido existir. As noites ganharam outra atmosfera. Clara criou o costume de acender luzes pequenas nos corredores, como se fossem vagalumes iluminando o caminho dos sonhos. Antes de dormir, lia livros em voz baixa, sentada entre os dois, que disputavam para ver quem ia segurar sua mão por mais tempo. Quando as crianças já estavam adormecidas, ela percorria a casa em silêncio, recolhendo brinquedos, dobrando cobertas esquecidas no sofá, guardando desenhos que julgava especiais. Henrique, em muitas dessas noites, a observava sem que ela percebesse. Havia um cuidado em cada gesto, uma doçura que não vinha do esforço, mas de quem realmente sentia algo por estar ali. Numa tarde de quarta-feira, a mansão recebeu visitas inesperadas. Os pais de Beatriz, os avós maternos das crianças. Era a primeira vez que viam os netos desde o início do luto. Clara soube da visita apenas na manhã daquele dia. Vestiu uma blusa clara, prendeu os cabelos em um coque e preparou com os gêmeos um bolo simples de fubá. Quando os avós chegaram, foram recebidos por duas crianças sorridentes, de mãos dadas com Clara, segurando guardanapos desenhados à mão. A emoção tomou conta da sala. Henrique ficou visivelmente abalado. Os sogros choraram ao ver os netos tão diferentes, tão vivos. Conversaram longamente e no fim da tarde, antes de irem embora, a avó de Lívia a puxou de lado e sussurrou algo. Clara apenas assentiu, emocionada. Mais tarde, sozinha com Henrique, ela contou o que ouviu. Obrigada por devolver a vida a eles. Com o tempo, os laços foram se aprofundando de forma natural. Não havia declarações, nem encontros escondidos. Era tudo muito sutil. Um olhar mais demorado na cozinha. Um toque leve ao entregar uma xícara de chá. Um sorriso quando os dedos se encontravam ao acaso sobre a mesa. O clima era de algo construído com muito cuidado, como quem pisa em solo frágil, mas sente que pode florescer ali. Numa noite chuvosa, a energia caiu durante o jantar. As luzes se apagaram e os gêmeos correram até Clara, que os acalmou com uma lanterna e propôs um acampamento na sala.
Henrique ajudou a montar os colchões e velas foram espalhadas pelos cantos. Clara improvisou uma história sobre uma floresta encantada, onde os trovões eram, na verdade, dragões brincando de pega-pega nas nuvens. Lucas gargalhou. Lívia adormeceu com a cabeça no colo do pai. E Henrique, olhando para Clara iluminada apenas pela luz das velas, sentiu um nó apertar no peito. Estava ali, naquela cena, a vida que ele achou que nunca mais teria. Clara o olhou, com aquele jeito calmo de quem compreendia mais do que dizia. E ele soube, naquele momento, que algo dentro dele havia se transformado de vez. Henrique não pretendia se ausentar por muito tempo, mas compromissos com investidores em Nova York exigiram sua presença. Foi a primeira vez, desde que Clara havia chegado à mansão, que ele deixou os filhos sem um aperto no peito. Pela primeira vez, ele se permitiu sair, sabendo que Lucas e Lívia estariam não apenas cuidados, mas verdadeiramente acolhidos. A despedida foi leve. As crianças o abraçaram com força, pediram para ele trazer chocolates diferentes e prometeram mostrar novos desenhos quando voltasse. Clara apenas assentiu com um sorriso discreto, como sempre fazia, transmitindo uma tranquilidade silenciosa que ele já havia aprendido a confiar. Durante os dias fora, Henrique se pegou pensando na casa mais do que no habitual. Mandava mensagens perguntando se os gêmeos estavam bem, recebia fotos de Lívia fantasiada com panos amarrados nos ombros ou de Lucas montando um robô feito com caixas de papelão. À noite, sentia falta dos barulhos leves dos pés correndo nos corredores, da voz suave de Clara contando alguma história inventada na hora. Quando deitava na cama do hotel, pensava na mansão não mais como o lugar onde viveu com Beatriz, mas como o espaço que começava, aos poucos, a pulsar com uma nova vida. No dia do retorno, o céu estava limpo e o calor típico de fim de tarde fazia brilhar os vidros da mansão ao longe. O motorista o deixou no portão principal e ele pediu para entrar pela lateral, como costumava fazer nos últimos tempos. Não queria formalidades. Queria apenas chegar. Passou pelo jardim com passos lentos, carregando a mala de mão. E foi então que viu, à sombra da grande mangueira, a cena que o fez parar sem dar mais um passo. Clara estava sentada sobre uma toalha xadrez, com os cabelos presos de forma desajeitada, sorrindo. Em sua frente, Lucas e Lívia comiam com as mãos panquecas de banana recheadas com mel e frutas cortadas em formas engraçadas. Os três riam. Clara contava algo, provavelmente mais uma de suas histórias malucas, e os dois prestavam atenção como se estivessem diante da televisão. Não havia nada de extraordinário naquilo, e ainda assim, Henrique sentiu o mundo ao redor silenciar. Era uma cena simples, mas tão cheia de afeto que seus olhos marejaram antes mesmo que pudesse perceber. Por alguns segundos, apenas observou. Sentiu o cheiro do mel, o som abafado das risadas, o calor do sol filtrado pelas folhas. Depois, respirou fundo e se aproximou com passos calmos. Os gêmeos o viram primeiro e correram em sua direção com os braços abertos. Ele os recebeu no meio do jardim, agachando-se para abraçá-los. Clara se levantou e ficou parada por um momento, segurando um guardanapo na mão. Quando Henrique levantou o olhar e a viu ali, com a luz do fim de tarde iluminando seu rosto, teve a mesma sensação da primeira vez em que a encontrou. Como se ela tivesse sido colocada naquele lugar pela vida, sem pedir licença, mas com um propósito silencioso. Os dias que seguiram foram leves. Henrique se permitiu ficar mais presente do que antes. Começou a acordar um pouco mais cedo, tomar café com os filhos, participar das pequenas rotinas que até então deixava para os funcionários. Clara, sempre delicada, mantinha seu papel com profissionalismo, mas era impossível ignorar o que se formava entre eles. Trocas de olhares mais demoradas, sorrisos que carregavam mais do que cordialidade, silêncios confortáveis que dispensavam palavras.
À noite, ele passava pela cozinha só para ver se ela ainda estava ali, organizando algo, rabiscando no caderno azul que sempre deixava por perto. Uma noite, ao notar que os filhos estavam demorando para dormir, Henrique foi até o quarto deles. Encontrou os dois deitados, cada um com um bilhete nas mãos. Clara havia escrito pequenas mensagens, incentivando os sonhos e agradecendo pelas risadas do dia. No canto do quarto, o mesmo caderno azul, agora com as páginas preenchidas com desenhos feitos pelas crianças. Henrique se sentou à beira da cama de Lucas, que já cochilava, e pegou o bilhete de Lívia. "Você tem o coração mais forte do mundo", dizia a frase, escrita com uma caligrafia suave. Ele sentiu um aperto no peito que não doía. Era como se algo dentro dele estivesse se reorganizando. No dia seguinte, convidou Clara para tomar um café no jardim, depois que os gêmeos saíram com a avó para um passeio. Ela hesitou por um instante, mas aceitou. Conversaram sobre a infância, sobre livros, sobre os detalhes pequenos que fazem a vida parecer menos pesada. Ele a ouviu falar com atenção, observando os gestos delicados, a forma como ela sorria quando falava dos sonhos que tinha deixado guardados por tanto tempo. Em determinado momento, Clara desviou o olhar e comentou que não sabia quanto tempo ainda ficaria naquela casa. Disse isso com sinceridade, mas também com um certo cuidado. Henrique segurou a xícara por alguns segundos antes de responder. Disse que não imaginava mais a casa sem ela e que talvez, no meio de tudo aquilo, ele também estivesse aprendendo a viver de novo. Ela não respondeu de imediato, mas seu olhar dizia tudo. E naquela troca silenciosa, nasceu uma promessa. Não dita, não planejada, mas sentida. Naquela noite, depois da conversa no jardim, Clara subiu para o quarto com passos mais lentos que o habitual. O coração batia diferente. Havia algo no olhar de Henrique que ela não conseguia tirar da mente. Não era só admiração. Era algo mais profundo, mais silencioso, como se ele a enxergasse de um jeito que ela mesma já havia esquecido. Sentou-se à beira da cama, abriu seu caderno azul e rabiscou palavras soltas. Era o que fazia sempre que sentia algo grande demais para guardar no peito. Do outro lado da casa, Henrique também não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores da mansão, passou pela sala onde os brinquedos dos gêmeos estavam espalhados, sentou-se na poltrona da varanda e ficou ali ouvindo o vento. Pensou na mulher que havia cruzado seu caminho sem fazer alarde, sem exigir espaço e que aos poucos tinha reconstruído o mundo que ele achava que nunca mais teria. No dia seguinte, tudo parecia igual e ao mesmo tempo diferente. Clara preparou o café das crianças como sempre, com frutas cortadas em formas divertidas e panquecas em espiral. Lucas apareceu primeiro, ainda sonolento, arrastando os chinelos pelo chão. Lívia veio logo depois, segurando um travesseiro. Sentaram-se à mesa e começaram a conversar sobre um sonho engraçado que tiveram durante a noite. Clara escutava com atenção, sorria e fazia perguntas, incentivando cada detalhe da imaginação deles. Henrique apareceu em silêncio, ficou um instante observando, depois se aproximou e se juntou à mesa. Os olhos de Clara encontraram os dele por um segundo, e ela percebeu. O encanto estava ali, nos gestos simples, no conforto daquela presença, na maneira como os silêncios entre eles não causavam desconforto. Durante o dia, Clara levou os gêmeos ao parque que ficava dentro do próprio condomínio. Henrique, sem dizer nada, decidiu acompanhá-los. Não era um passeio planejado, era só um impulso, uma vontade de estar perto. Caminharam juntos até lá, com as crianças correndo à frente. Clara contava histórias sobre as árvores, inventava nomes para as formigas que atravessavam a calçada e fazia com que cada folha caída tivesse um propósito mágico. Henrique observava tudo com uma expressão tranquila. Às vezes sorria, às vezes apenas escutava. Sentia-se bem apenas em ouvir a voz dela guiando os filhos com aquele cuidado leve e constante. No parquinho,
Clara sentou-se num banco de madeira à sombra, enquanto os gêmeos disputavam quem conseguia subir mais alto no escorregador. Henrique sentou ao lado dela, um pouco mais perto do que o habitual. Ficaram em silêncio por alguns instantes, assistindo os filhos brincarem. Depois ele perguntou se ela se sentia feliz ali. Clara demorou um pouco para responder. Disse que não sabia se feliz era a palavra certa, mas que se sentia inteira. E que fazia muito tempo que não se sentia assim. Henrique assentiu, olhando para frente. Depois voltou o rosto em direção a ela e disse com a voz baixa, quase como um pensamento solto: "Eu também." Clara não respondeu, mas seus olhos marejaram discretamente. E ele viu. Mais tarde, de volta à mansão, Clara organizava os brinquedos dos gêmeos na sala, enquanto Henrique preparava um café na cozinha. As crianças haviam adormecido no sofá, cansadas da tarde intensa. Quando ele voltou, encontrou Clara ajoelhada no tapete, guardando as peças de um quebra-cabeça. Ofereceu a xícara e ela aceitou. Sentaram-se ali mesmo, no chão, com os pés descalços e as mãos aquecidas pelo calor da porcelana. Falaram sobre saudade, sobre recomeços, sobre o medo que ambos carregavam. Ela, de se envolver demais e se perder, ele, de amar de novo e não suportar perder outra vez. Nenhum dos dois romantizou o que sentiam. Era uma conversa sincera, sem promessas, sem urgências. Naquela noite, não houve beijo, não houve toque. Mas algo entre eles se solidificou de forma silenciosa e profunda. O tipo de ligação que não precisa ser dita em voz alta para ser real. O tipo de sentimento que nasce nos detalhes, nos gestos pequenos, nas decisões cotidianas, no cuidado com o outro. E ali, sob a luz suave da sala, cercados por brinquedos espalhados e duas crianças adormecidas, eles sabiam. Algo havia mudado. No dia seguinte, os gêmeos acordaram mais cedo que o normal. Pularam na cama de Clara, pedindo panquecas de novo, e a arrastaram até a cozinha. Henrique já estava lá, preparando suco. Quando os dois se cruzaram, Clara deu bom dia com um sorriso ainda sonolento, e ele respondeu com um olhar que carregava tudo o que não havia sido dito na noite anterior. O que começou como uma simples rotina de cuidados foi se transformando em algo muito maior. Com o passar das semanas, a presença de Clara dentro da mansão já não era vista como a de uma funcionária. Ela fazia parte da casa. O nome dela estava em todos os bilhetes das crianças, nos desenhos colados na geladeira, nas histórias inventadas durante o jantar. Estava no dia a dia, nos detalhes, nos silêncios compartilhados com Henrique, quando o dia terminava. E ele, cada vez mais, se permitia viver aquilo sem pressa, apenas sentindo as mudanças acontecerem diante dos seus olhos. Lucas e Lívia pareciam crescer mais rápido, não no corpo, mas na alma. Voltaram a demonstrar afeto com facilidade, a fazer perguntas sobre a mãe sem peso, a falar sobre o futuro com brilho nos olhos. Clara não fugia dos assuntos difíceis. Quando surgia uma dúvida sobre Beatriz, ela respondia com delicadeza, sem fingir que não doía. Mostrava que a saudade podia existir sem apagar o amor que viria depois. Henrique observava isso com respeito e admiração. Nunca viu ninguém tratar a dor com tanta gentileza. Certo dia, enquanto Clara recolhia brinquedos no jardim, Henrique chegou do mercado com uma sacola cheia de ingredientes. Queria tentar preparar o prato favorito dos filhos, coisa que não fazia desde que Beatriz partiu. Clara se ofereceu para ajudar, e os dois passaram a tarde na cozinha. Entre uma risada e outra, farinha no rosto e confissões inesperadas, criaram não apenas uma refeição, mas uma lembrança. O jantar foi simples, mas cheio de significado. Os gêmeos vibraram com o prato feito pelo pai e pediram para repetir no fim de semana. Henrique olhou para Clara e, sem dizer nada, sentiu que já estavam vivendo como uma família.
Nos dias que seguiram, começaram a fazer pequenas coisas juntos, cuidar das plantas do jardim, reformar o quartinho da bagunça com tinta colorida, organizar um varal de desenhos feito pelos gêmeos no corredor principal. À noite, sentavam-se na varanda para ver o céu escurecer e conversavam sobre tudo, como velhos amigos que se reencontram depois de anos. Clara falava sobre seus planos antigos, seus medos esquecidos, os sonhos que deixou de lado depois que perdeu a mãe. Henrique ouvia com atenção, oferecendo não conselhos, mas presença. A presença que tantas vezes ele mesmo sentiu falta quando estava sozinho. Houve uma tarde em que Clara não se sentiu bem. Teve uma leve dor de cabeça e preferiu ficar no quarto. Foi a primeira vez que ficou afastada dos gêmeos desde que chegou. Lucas ficou inquieto. Lívia não quis jantar. Henrique percebeu o vazio. Naquela noite, preparou o chá preferido de Clara e bateu na porta do quarto, levando também um bilhete escrito à mão pelas crianças. "Volta logo, tia Clá. Nossa casa sem você fica triste." Clara leu, com os olhos marejados, e pela primeira vez sentiu que pertencia a algum lugar. A relação entre ela e Henrique era construída com cuidado. Nenhum passo era dado com pressa. Era como se ambos soubessem que aquilo precisava crescer no tempo certo, sem forçar. Mas os olhares estavam mais longos, os toques mais presentes, as conversas mais profundas. Um dia, enquanto Clara ajudava Henrique a procurar uma caixa antiga no escritório, os dois se abaixaram ao mesmo tempo e tocaram na mesma pasta. A mão dele cobriu a dela por um segundo a mais do que o necessário. Eles se entreolharam e houve um silêncio diferente. Não constrangedor, mas carregado de verdade. Não precisaram dizer nada. Os finais de semana começaram a ganhar um novo ritmo. Henrique passou a recusar compromissos externos para ficar com os filhos. Clara organizava piqueniques, sessões de cinema na sala com almofadas espalhadas pelo chão, gincanas com pistas escondidas pelos cômodos da casa. As crianças vibravam, e o riso delas era uma melodia que preenchia os corredores. Os funcionários, antes acostumados ao silêncio e à rigidez, também mudaram. A casa estava viva, e todos sabiam que isso era obra de Clara. Numa manhã de domingo, enquanto os gêmeos desenhavam na varanda e Henrique observava Clara preparar suco na cozinha, ele se deu conta de algo que já vinha sentindo há dias, mas ainda não tinha permitido nomear. Estava apaixonado, mas não era uma paixão impulsiva ou cega. Era uma paixão tranquila, que vinha do respeito, da convivência, do cuidado. Ele amava Clara pela forma como olhava seus filhos, pelo jeito que preenchia a casa sem invadir, pela força silenciosa que sustentava os dias. Era o tipo de amor que não exigia nada, apenas queria permanecer. O inverno chegou devagar, trazendo aquele frio leve que fazia os vidros das janelas embaçarem ao amanhecer. Clara passou a usar suéteres de lã e a prender o cabelo com lenços coloridos. As manhãs eram pontuadas pelo cheiro de pão assado, risadas infantis e música baixa vinda da cozinha. Lucas e Lívia já não perguntavam mais se Clara voltaria no dia seguinte. Eles sabiam. Ela estava ali, não só como babá, mas como parte do que era agora o coração daquela casa. Henrique vinha amadurecendo um sentimento que já não cabia dentro dele. Cada gesto de Clara com os filhos, cada olhar trocado no fim da tarde, cada conversa silenciosa sobre o passado ou os sonhos não ditos, confirmava o que ele sentia. Era amor. Um amor que nasceu sem pressa, construído em cima da dor que antes parecia insuperável. Um amor que não apagava a memória de Beatriz, mas que mostrava que era possível recomeçar de um jeito novo, com espaço para todos os afetos. Numa noite gelada de sexta-feira, Clara estava na sala com os gêmeos, os três enrolados em cobertores, assistindo a um filme antigo. Henrique chegou do escritório mais cedo, largou o paletó na cadeira e foi direto para a sala, sentando-se ao lado deles.
Os olhos de Clara encontraram os dele, e houve ali algo diferente. Um tempo suspenso, como se tudo ao redor tivesse silenciado para dar espaço àquela troca. Depois que os gêmeos adormeceram, Henrique a acompanhou até a cozinha. Ela lavava lentamente as xícaras de chocolate quente e ele se aproximou, ficando a poucos centímetros de distância. Clara virou-se devagar. O rosto dele estava perto. Não havia hesitação nos olhos, nem pressa. Apenas verdade. Henrique estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Clara fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu de novo, já não havia nada a ser dito. O beijo veio calmo, terno, como tudo que vinha deles. Um gesto cheio de significado, de libertação. Um encontro de duas almas que tinham aprendido a reconstruir o amor com delicadeza. No dia seguinte, nada mudou entre eles aos olhos das crianças. A rotina seguiu como sempre. Café da manhã com panquecas e desenhos, sessão de leitura no tapete da sala, passeio no quintal para colher flores e folhas. Mas havia uma atmosfera diferente no ar. Lucas, atento, notou primeiro. Lívia percebeu pouco depois. Os dois se entreolharam cúmplices e apenas sorriram. Não disseram nada, mas sabiam. E no coração dos pequenos, aquela descoberta trazia alívio. Pela primeira vez desde a ausência da mãe, sentiram que alguém tinha chegado para ficar. Não apenas por eles, mas por todos. Henrique e Clara seguiram sem pressa, respeitando os tempos da casa, os sentimentos dos gêmeos, a memória de Beatriz. Aos poucos, começaram a sair para pequenas caminhadas sozinhos, tomar café na varanda quando os filhos estavam com a avó, dividir planos, inquietações e sorrisos no fim do dia. Ele a escutava com atenção. Ela o acolhia sem julgamento. E assim, o amor foi crescendo em silêncio, forte como raiz de árvore antiga. Meses depois, numa tarde ensolarada de primavera, Henrique organizou um almoço no jardim. Chamou apenas os mais próximos. A mesa estava enfeitada com flores colhidas por Lucas e Lívia. Clara vestia um vestido leve, os cabelos soltos, um sorriso tranquilo nos lábios. Henrique, depois de ajudar os filhos a servirem o suco, levantou-se com um pequeno envelope na mão. Pediu 1 minuto de atenção, e quando todos se calaram, virou-se para Clara. Disse poucas palavras, mas cada uma com peso e verdade. Contou como a chegada dela havia mudado a vida dos filhos, a casa e o coração dele. Disse que não sabia o que a vida ainda traria, mas que queria dividir cada passo com ela. Entregou o envelope. Clara abriu devagar. Dentro havia um desenho feito por Lívia, os 4 de mãos dadas, com um coração gigante em cima da casa. E logo abaixo, escrito com letras infantis, Nossa Família. Clara olhou para ele emocionada. Não era um pedido formal, era uma entrega, um convite para caminhar juntos dali em diante. Ela assentiu com os olhos marejados e os gêmeos correram para abraçá-los. Os convidados aplaudiram de pé, alguns emocionados, outros sorrindo. E naquele jardim, onde antes o silêncio reinava, agora só havia alegria. O amor floresceu onde antes havia dor. Clara não apagou o que existiu, mas trouxe um novo capítulo para aquela família. E juntos seguiram reconstruindo seus dias, com leveza, cuidado e a certeza de que, quando o amor é verdadeiro, ele encontra abrigo até nas casas mais machucadas. Se essa história tocou seu coração assim como Clara tocou o da família de Henrique, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que também aquecem a alma.